Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, embaixadora e professora de amigurumi da Linhas Corrente, e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda ovelhinha em amigurumi. Para esse projeto eu estou utilizando o fio New Fast Fine, que é o fio da nova coleção de outono e inverno da Linhas Corrente, coleção Smart Chic. Ele é um fio 100% poliéster. Em cada novelo contém 120 metros, que equivale a 100 gramas, e o seu tex é 833. Ele é um tex mais grossinho. E se você ainda não conhece o fio New Fast Fine, vale muito a pena conhecer, adquirir e fazer seus amigurumis com ele. Tenho certeza que você vai amar. Também vou estar utilizando nesse projeto o fio Amigo Love nas cores bege, branco, vermelho e marrom. E para quem não conhece o fio Amigo Love, ele é um fio 100% algodão mercerizado. O seu novelo contém 170 metros e o seu tex é 600. Ele é um tex mais grossinho também. A agulha recomendada é 3,5 milímetros para crochê. E ele é um fio incrível, também vale muito a pena conhecer. Também vou estar utilizando olho número 10, agulha de tapeçaria em 2 tamanhos, marcador de carreira, tesoura, agulha de crochê número 2,5 milímetros e enchimento. Vamos iniciar o nosso projeto pelo corpo, utilizando a cor branca. Inicio fazendo o anel mágico e em seguida já posso começar a minha primeira carreira. A primeira carreira eu vou trabalhar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu vou contando até completar 6 pontos. Com os 6 pontos finalizados, eu já posso fechar o anel mágico. Coloco esse fio aqui para a parte de trás e em seguida já vou começar a minha segunda carreira. Na segunda carreira, o primeiro ponto será no primeiro ponto da carreira anterior. Então, eu faço um ponto baixo e mais um ponto baixo, formando um aumento, certo? Antes desse aumento, com auxílio de um marcador de carreira, eu vou colocar para poder marcar o início da nossa carreira e o fim, tá bom? Então, a carreira 2, eu vou trabalhar 6 aumentos. Para cada ponto de base, um aumento de ponto baixo até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, fiquei com 12 pontos baixos. Agora, já posso fazer o acabamento do anel mágico, então eu vou para a parte de trás da nossa peça e vou pegar a minha agulha, passo em alguma alcinha na parte de trás, puxo o meu fio formando uma alça e vou passar esse fio por dentro novamente. Aperto bem e já posso cortar o excesso. Quando eu corto esse excesso, o acabamento do anel mágico está finalizado, ele não vai saltar mais e ficará dessa forma, tá bom? Então, finalizamos a nossa carreira 2 e fizemos o acabamento do anel mágico. Agora já podemos começar a carreira 3, então nessa carreira eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final da nossa carreira 3, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador, tá bom? Então, eu vou colocar o marcador aqui e agora é só seguir trabalhando até chegar lá no final. Finalizei a minha carreira 3 com 18 pontos baixos, já tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora a carreira 4 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Vou seguir repetindo esse processo por toda a volta e ao final da nossa carreira eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e já posso iniciar a minha carreira 5. Nessa carreira eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Vou seguir trabalhando esse processo por toda a volta até chegar no marcador e ao final da minha carreira 5 eu vou ficar com 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora a carreira 6 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Ao final da nossa carreira 6, eu vou ficar com 36 pontos baixos e vou seguir trabalhando essa sequência por 6 vezes, 4 pontos baixos e um aumento.
Ao chegar no marcador, sua carreira está finalizada. Finalizamos a nossa carreira, ela ficou dessa forma. Vou tirar o marcador e agora vamos iniciar a carreira 7. Nessa carreira, eu vou trabalhar apenas pegando a alcinha de trás. Então, eu vou seguir fazendo uma carreira de ponto baixo, entro a agulha no meio do meu ponto e pego a alcinha de trás. E quando você faz esse ponto, ele vai ficar essas alcinhas aqui para fora. Então, dessa forma, você se certifica se seu trabalho está certinho, certo? Se as alcinhas estão ficando para fora, é sinal que está tudo certinho. Então, você vai seguir trabalhando uma carreira de ponto baixo, pegando apenas as alças de trás do nosso ponto, certo? E vou seguir fazendo isso até chegar no marcador. Cheguei no marcador, finalizei a minha carreira, já posso tirar. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador e agora na carreira 8 eu vou trabalhar apenas uma carreira de ponto baixo. Então na carreira 7 finalizamos com 36 ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás, e na carreira 8 finalizamos com 36 ponto baixo, mas pegando as duas alcinhas, tá bom? Então agora vamos começar a trabalhar uma sequência de carreiras. Eu vou começar a intercalar. Uma carreira eu faço um ponto baixo na alça de trás e na próxima carreira, carreira de ponto baixo normal, tá? Então a carreira 7 eu comecei trabalhando na alça de trás, a carreira 8 será uma carreira de ponto baixo, na carreira 9 será uma carreira de ponto baixo pegando as alcinhas de trás, certo? Ficando essas alcinhas para frente. Na carreira 10 eu vou fazer uma carreira de ponto baixo e na carreira 11 eu também vou trabalhar carreira de ponto baixo, pegando apenas as alças de trás, tá bom? Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência. Em cada carreira não tem aumento nem diminuição. Estou apenas subindo o corpinho. Então, ela ficará dessa forma, tá? Vou ficar com 3 tiras, né, de alcinha para fora, porque é nessas alcinhas que vamos trabalhar a lã. Então, é importante deixar exatamente dessa forma. Com essa sequência de ponto finalizada, agora vamos iniciar a próxima carreira. Então, eu tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora na nossa carreira 12 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final da minha carreira 12 eu vou ficar com 30 pontos baixos e é só seguir trabalhando 4 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e agora a carreira 13 eu vou trabalhar ponto baixo por toda a volta, mas eu vou pegar apenas as alcinhas de trás. Então, eu vou pegando a alcinha de trás e vou seguir trabalhando uma carreira de ponto baixo, certo? Dessa forma. Ao final da minha carreira 13, eu também vou ter 30 pontos, porque não estou aumentando nem diminuindo. Estou apenas seguindo, trabalhando ponto sobre ponto. Então, você vai seguir trabalhando essa carreira, pegando pontos na alça de trás até chegar no marcador. Chegou no marcador, sua carreira está finalizada. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma. Já posso tirar o marcador e agora já posso iniciar a minha próxima carreira. Faço um ponto baixo, coloco o marcador pegando os 2 pontos, tá? E agora a carreira 14 eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final da minha carreira 14, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando essa sequência por toda a volta até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira 14, agora já tiro o marcador, faço um ponto baixo e dessa vez, na nossa carreira 15, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo, pegando apenas as alcinhas de trás novamente. Então, eu passo meu ponto, minha agulha por dentro do meu ponto e pego a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Vou seguir trabalhando por toda a volta, tá? Essa sequência, um ponto baixo na alça de trás. E ao finalizar a minha carreira 15, eu também vou ter 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira e olha só como tá ficando. Agora eu tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora na carreira 16, eu vou trabalhar pegando as 2 alcinhas, tá bom? Da nossa carreira e vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição
por toda a volta. Ao final da minha carreira, eu vou ficar com 18 pontos, então é só seguir trabalhando 2 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes, e quando finalizar essa sequência, você chega no marcador e vai ter 18 pontos na sua carreira. Então, eu vou seguir trabalhando e venho mostrando para vocês como ficou. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, e agora na carreira 17 eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo, pegando apenas as alcinhas de trás. Então, eu vou seguir trabalhando ponto sobre ponto, tá? Até chegar lá no final, pegando apenas as alças de trás da nossa carreira anterior. Então, na carreira 17, eu também vou ter 18 ponto baixo. Vou seguir trabalhando dessa forma até chegar no marcador. Cheguei no marcador, minha carreira está finalizada. Finalizei a minha carreira 17, já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira. Coloco o marcador novamente. E agora a carreira 18 será uma carreira de ponto baixo. Então, eu vou seguir trabalhando ponto sobre ponto até chegar no marcador. E essa carreira também eu vou ter 18 pontos. Então, é só seguir ponto sobre ponto até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, certo? Vou cortar o meu fio e agora eu vou prender essa alcinha aqui do nosso ponto para ela não desmanchar. Então, pego o marcador de carreira, passo por ela, puxo, coloco aqui para dentro e já posso trabalhar normalmente que ela não vai desmanchar, tá bom? Então, aqui você vai perceber que deixamos várias alcinhas para fora. Então, agora vamos começar a trabalhar nessas alcinhas. Quando eu começo a trabalhar nessas alcinhas, eu vou começar a fazer a lã do corpinho. Então, eu vou começar de cima para baixo, utilizando o fio New Fast Fin, certo? Então, ó, eu vou pegar aqui o meu primeiro pontinho, vou prender, dou um nozinho. E agora eu já posso começar a trabalhar nessas alças, tá bom? Então, eu vou trabalhar em movimento espiral. Vou dar volta por completo, vou seguir fazendo isso por todas as alças de todas as carreiras, até chegar lá no final, tá bom? Então, ó, com o auxílio da agulha, eu puxei meu fio para dentro da peça, o fio que eu acabei de prender para não atrapalhar, enquanto eu faço aqui a minha lã, tá bom? Então, no primeiro ponto onde eu marquei, onde eu prendi o meu fio, eu vou passar fazendo uma laçada, faço uma correntinha, pulo um de base e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo um ponto baixíssimo. Uma correntinha, pulo uma alcinha de base e na próxima um ponto baixíssimo. E vou seguir trabalhando dessa forma. E olha só como vai ficando. Faço uma correntinha, pulo uma alcinha de base e na próxima eu faço um ponto baixíssimo. E vou seguindo trabalhando por toda essa minha carreira. Finalizei a minha primeira carreira e olha só como ficou, vou soltar aqui para você ver. Então, aqui eu passei por toda a minha carreira e como eu faço para subir para a próxima? Eu vou fazer uma correntinha e já vou pular aqui para a próxima carreira, pegando uma alcinha, certo? Então, eu passo o meu fio e puxo. E agora, eu já vou começar a trabalhar normalmente. Uma corrente, pulo um pontinho de base, um ponto baixíssimo, uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo, um ponto baixíssimo. E dessa forma, eu vou seguir trabalhando por todas as carreiras que tem essa alcinha para fora. Então, eu vou fazer até chegar lá embaixo, tá bom? Então, aí tem várias carreirinhas, então é só seguir trabalhando essa sequência. Um ponto baixíssimo, uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo um ponto baixíssimo. E dessa forma você vai trabalhando e vai fazendo toda a lãzinha do corpinho. E olha só como vai ficando aqui a lãzinha, tá bom? Então agora é só seguir trabalhando por todas as alças. Com todas as alças finalizadas, olha só como vai ficar super fofinho aqui o corpinho, tá bom? Então, eu finalizei todas as alças, ela vai ficar dessa forma. E para finalizar, eu vou fazer aqui meu último pontinho, baixíssimo, uma correntinha e vou fazer mais um ponto baixíssimo bem aqui no meu último ponto. E vou puxar, corto o meu fio e quando eu solto essa laçadinha, ele já dá um nozinho. Então, eu puxo, aperto bem e o nozinho já está firmado.
Agora, com o auxílio da agulha de crochê, eu vou levar esse fio lá para dentro do corpinho. E dessa forma ela não vai mais desmanchar. Então, eu coloco aqui para dentro e vou colocar aqui esse fio inicial e o fio final dentro do corpinho, que ele não vai desmanchar, tá bom? E agora é só arrumar para ficar tudo certinho e ficará assim o corpinho. Na parte de baixo eu não tenho as alcinhas, então não foi trabalhada a lã, tá bom? Então ela ficará assim o corpo finalizado. Agora eu já posso voltar a trabalhar o corpinho. Então aqui eu tirei o marcador, coloquei minha agulha no meu ponto, vou fazer o seguinte: no próximo pontinho de base, eu vou passar a minha agulha e vou puxar o meu fio, deixando apenas 2 alcinhas na agulha. Com o fio na cor bege, eu já vou fazer a minha troca de cor e começar a trabalhar a cabeça. Então, eu vou dar um nozinho, mais um nozinho, e vou levar esse fio, a sobrinha do fio, para dentro do corpo, ou você pode cortar, tá bom? Fica a sua escolha. Então, quando eu finalizo esse ponto, que só tem 2 alcinhas na agulha, quando eu puxo, já está feita a nossa troca de cor. Então, aqui eu já posso trabalhar normalmente a minha próxima carreira. Então, eu vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo pontinho de base, formando um aumento. E na próxima carreira, eu vou trabalhar um aumento para cada pontinho de base. Então, a nossa carreira 19 será a primeira carreira da cabeça, tá? E será uma carreira de aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. E ao final da nossa carreira 19, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Finalizei a minha carreira 19, olha só como ficou. Ela vai começar a abrir, tá bom? Agora, eu faço um ponto baixo, coloco o marcador e já posso começar a carreira 20. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Vou repetir esse processo por 18 vezes e ao final da minha carreira 20, eu vou ficar com 54 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora da carreira 21 até a carreira 28, eu vou trabalhar carreiras retas de ponto sobre ponto. Então, eu vou subir 8 carreiras de ponto baixo. Em cada carreira eu vou ter 54 pontos, porque não estou aumentando nem diminuindo, tá bom? Eu vou estar apenas subindo a cabeça. Então, eu vou fazer no total de 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês. Finalizei as 8 carreiras de ponto baixo e olha só como ficou aqui na parte da frente. Agora, eu já posso tirar o meu marcador e já posso também cortar o meu fio para poder fazer a nossa próxima troca. Então, eu passo o fio na laçada, passo a minha agulha no próximo ponto, deixo 2 laçadinhas na agulha e já posso cortar o meu fio. Agora, vamos fazer a troca para a cor branca novamente. E com o fio inicial e o fio branco, que é o fio final, eu vou dar 2 nozinhos, levando esse nozinho lá para o pé do nosso ponto. Então, eu faço um nozinho e dou mais um nozinho para poder deixar bem firme, certo? Então, ele fica assim, bem próximo ao nosso ponto. Coloca a sobrinha de fio para dentro da cabeça e já puxa uma laçada com fio na cor branca. Então, dessa forma, você consegue já ter a sua troca de cor e trabalhar a sua próxima carreira normalmente. Então, a sua próxima carreira será a carreira 29 e eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Vou repetir esse processo por toda a volta, tá bom? Até chegar no marcador. Então, a carreira 19 será apenas uma carreira de ponto baixo. Agora, com minha carreira 19 finalizada, ela ficará dessa forma. Eu vou soltar o meu fio e com o olhinho com trava de segurança número 10, eu vou colocar ele aqui na posição. Então, para você se situar onde estamos colocando o olhinho, eu vou colocar o olhinho na carreira 26, tá bom? Mas você pode contar de cima para baixo. Na terceira carreira, você coloca o olhinho que dá super certo. Então, eu conto 2 carreiras, entre a terceira e a segunda, eu marco colocando o olhinho. De distância entre um olhinho e o outro, eu conto 7 pontos, tá? E com o auxílio da minha agulha, eu vou abrir o espaço. Então, contando de cima para baixo, na segunda
A terceira, na cor bege, você coloca o olhinho e de distância entre um e outro são 7 pontos, tá? Então, você coloca o olhinho, vira aqui para a parte de trás e já pode colocar a trava de segurança, tá bom? Então, você encaixa e aperta e ele vai ficar travado. Vai fazer isso nos dois olhos. Então, eu coloquei a primeira trava, vou colocar a segunda trava, aperto bem e já posso continuar trabalhando normalmente a minha próxima carreira com os olhinhos colocados na posição, tá bom? Então, antes de começar a minha próxima carreira, eu preciso colocar enchimento aqui no meu trabalho. Então, eu vou cortar esse excesso de fio aqui para você ver, né, o espaço do corpinho onde a gente coloca o enchimento para não atrapalhar. Então, eu corto aqui o excesso do fio, posso deixar aqui para dentro mesmo, porque já serve como enchimento. E agora é só você colocar enchimento aqui no corpinho. Então, você vai pegando poucas quantidades e vai levando aqui para o corpinho. Com o enchimento colocado, o corpinho ficará dessa forma, bem redondinho, tá bom? Então, você precisa colocar enchimento até ele ficar assim. Então, agora já posso começar a trabalhar novamente as carreiras da cabeça, tá bom? Então, eu volto a agulha na laçada e em seguida eu vou começar a trabalhar a carreira 30. Na carreira 30, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo, pegando apenas a alcinha de dentro do nosso ponto. Então, eu passo a agulha de cima para baixo e pego a alcinha de dentro. E vou seguir trabalhando por toda a volta, ponto sobre ponto. Um ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás e até chegar lá no final. Finalizei a minha carreira 30, ela ficará dessa forma. Agora eu faço um ponto baixo para iniciar a minha próxima carreira. Coloco o marcador. E agora vamos começar a carreira 31. Nessa carreira eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. 7 pontos baixos e uma diminuição. Vou seguir trabalhando essa sequência por toda a volta. E ao final da minha carreira 31, eu vou ficar com 48 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já tirei o marcador, agora vamos iniciar a carreira 32. Nessa carreira, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição por 8 vezes, mas eu vou estar pegando apenas as alcinhas de fora. Então, eu vou fazer a diminuição pegando um ponto, o próximo ponto, deixando as laçadas e vou puxar. Faço 1, 2, 3 e 4 ponto baixo. No próximo ponto, passa a agulha, puxo o fio e no próximo, e agora puxo fazendo a diminuição. Então, na carreira 32, eu vou trabalhar 4 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta, e ao final dela eu vou ficar com 40 pontos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e vou iniciar a carreira 33. Eu vou fazer um ponto baixo, mais 2 pontos baixos, ficando 3 pontos baixos, e em seguida uma diminuição. Então, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao final da nossa carreira 33, eu vou ficar com 32 pontos baixos. Então, eu estou repetindo essa sequência por 8 vezes. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo, pegando a alcinha de dentro, para iniciar a nossa próxima carreira. Então, na carreira 34, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, mas pegando as alcinhas de dentro do nosso ponto. Então, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição, pegando a alcinha de dentro e deixando essas alcinhas para fora, tá bom? Ao final da nossa carreira 34, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando até chegar aqui no marcador. E quando eu chegar no marcador, eu finalizei a minha carreira. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. E olha só como está ficando. Agora, eu vou iniciar a carreira 35. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Na carreira 35, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, pegando as duas laçadinhas, tá? Não é na alcinha de trás.
Então, eu vou intercalando as carreiras. Uma eu faço na alça de trás e outra eu faço normal. Então, na carreira 35, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por toda a volta e finalizo com 16 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, soltei aqui a laçadinha e olha só como vai ficando. Agora eu já posso começar a colocar enchimento, porque vamos trabalhar apenas uma carreira para fechar a cabeça. Então, aqui, ó, eu prendi com o marcador de carreira e é só colocar enchimento aqui na cabeça. Você vai colocando aos pouquinhos para poder preencher por completo, tá bom? Então, eu vou colocar o enchimento na cabeça e volto mostrando a vocês. Finalizei de colocar o enchimento e olha só como ficou bem cheia aqui a cabeça, tá? E ficou esse espaço aqui para finalizar. Então, agora vamos fazer a nossa última carreira. Tiro o meu marcador, certo? E agora a minha última carreira será de diminuição. Então, eu vou fazer 8 diminuições, mas eu vou pegar a alcinha de dentro novamente. Então, pego a primeira alcinha, a segunda alcinha e faço uma diminuição. E vou fazer isso por 8 vezes, tá? Eu preciso ter 8 diminuições ao final da minha carreira. Você não precisa marcar a sua carreira, é só ir contando a quantidade de diminuição, tá? Então, completou 8 diminuição, você finalizou a sua carreira. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês. Finalizei a minha carreira de diminuição e olha só como ficou. Agora, eu já posso cortar o meu fio, deixando um pouquinho longo para fazer o acabamento e vou soltar essa alça, certo? Soltei essa alça, ele ficará dessa forma. E agora, vamos fazer o acabamento com anel mágico invertido. Pego a agulha de tapeçaria, passo o fio na agulha. E agora, para fazer o anel mágico invertido, é bem simples. Olha só como é que faz. Aqui na parte de cima, temos 8 diminuições, então eu tenho no total 8 pontos. Então, eu vou pegar minha agulha de cima para baixo, pegando apenas a alcinha de fora do nosso ponto e vou puxar fazendo essa costura de alinhavo. Então, eu vou dar voltas aqui, pegando todos os pontos. Então, se eu finalizei com 8 diminuição, eu tenho 8 pontos ao final da minha carreira e eu preciso ter 8 alcinhas para poder pegar quando eu estiver fazendo aqui o anel mágico invertido. Então, eu fiz todas as alcinhas. Antes de fechar, você pode colocar enchimento ou acomodar bem e puxa. Quando você puxa, o anel mágico ele fica bem fechadinho dessa forma. E ele não vai soltar mais, nem vai abrir. Então, puxou, ele ficará dessa forma, com o anel mágico bem fechadinho. Para dar acabamento, você passa a agulha por dentro da cabeça e na cor branca, tá? Não faz esse acabamento na cor bege. Você vai passar a agulha por baixo de alguns pontinhos baixos. Dessa forma. E vai puxar. Puxei o meu fio, já posso cortar o excesso. E esse anel mágico invertido ficará prontinho e não vai desmanchar mais, tá bom? Então, ele ficará dessa forma, com essa parte finalizada. Agora, do mesmo jeito que eu fiz o corpinho, eu preciso fazer aqui na cabeça. Então, se você perceber, tem esse espiral, né, aqui, ó. Começa aqui e vai dando voltas. E com o fio New Fast Finish, eu volto novamente fazendo aquele mesmo processo que fizemos na nossa peça. Então, no primeiro ponto, começo aqui de dentro para fora, eu vou passar o meu fio, tá? Então, passando por dentro dessas alcinhas que eu deixei para fora, dou um nozinho para ficar bem firme. E agora, você pode, tanto com agulha de tapeçaria, esconder essa ponta do fio, ou com agulha de crochê mesmo, e vai puxar para dentro da cabeça. Puxo, já posso cortar o excesso, que ele não vai soltar mais, tá bom? Depois que eu cortei o excesso, eu vou começar a fazer a lã novamente. Então, o fio já está preso. No mesmo ponto onde eu marquei e prendi o meu fio, eu vou passar a minha agulha, faço uma correntinha e no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha
pulo o ponto de base, no próximo um ponto baixíssimo. E dessa forma eu vou fazendo esse processo por todas as carreiras que tem essas alcinhas para fora, tá bom? Então você vai fazendo dessa forma até chegar lá no final. Finalizei todas as alças e olha só como ficou, ficou bem espiral, tá? E olha só que gracinha que fica. Para finalizar, eu vou fazer uma correntinha, aqui tá minha última alça, então eu vou passar a agulha por baixo e faço um ponto baixíssimo. E na minha última alcinha aqui, que já tem um ponto, eu vou fazer novamente. Agora eu já posso cortar o excesso e vou puxar. Aperto bem e quando eu aperto ele não vai mais desmanchar, tá bom? Porque dá um nozinho. Agora é só esconder esse fio. Você pode, com auxílio da agulha, colocar ele para dentro do corpinho, ou você pode colocar com agulha de tapeçaria mesmo, que dá super certo, tá? Coloquei aqui para dentro, corto o excesso, arrumo, tiro o excesso de fio e a parte aqui da lã está prontinha. E olha só que gracinha que fica, bem cheinha e bem fofinha, tá bom? Então, depois dessa parte finalizada, já podemos começar a fazer os bordados. Agora, com o fio na cor branca, eu vou fazer a linha d'água. Então, passo a minha agulha por dentro aqui da cabeça, pode ser em qualquer ponto, e vou sair ela bem rente aqui, o olhinho. E vou fazer esse movimento de C, tá? Então, bem rente o olhinho aqui na parte de cima, certo? Eu vou entrar a minha agulha e vou sair lá do outro lado, abaixo do olhinho. Quando eu puxo, essa alcinha fica dessa forma, em formato de C, e a linha d'água está prontinha. Então, aqui, ó, eu saí bem abaixo do olhinho, bem aqui em cima, rente a linha, você traça uma linha imaginária, para ficar bem alinhado, e quando você puxa, a linha d'água ficará dessa forma, tá bom? Então, ela fica duas alcinhas brancas do ladinho do olho. Agora, eu vou caminhar minha agulha para o ponto onde eu entrei. Então, quando eu entrei, eu deixei um pedacinho de fio para poder deixar o acabamento, fazer o acabamento, e agora eu vou dar um nozinho para poder firmar esse ponto. Então, eu dou 2 nozinhos, corto o excesso do meu fio e com auxílio da agulha de tapeçaria, eu já vou esconder esse nozinho, colocando ele para dentro da cabeça. Então, dessa forma, o acabamento fica perfeito e não fica visível, olha só. Então, aqui, ó, eu arrumo para ficar tudo bem certinho e depois de nozinho feito, a linha d'água ficará assim finalizada. Agora, com o fio na cor marrom, eu vou passar na agulha de tapeçaria e vou fazer o bordado do focinho em formato de T. Então, eu passo a minha agulha em qualquer pontinho aqui da cabeça e levo ela bem no centro dos olhos, tá? Então, a linha rente ao olhinho, eu vou colocar a minha agulha, tá? Então, um pontinho para o lado do olhinho, você sai com a agulha, e um pontinho para o lado do outro olhinho, você coloca a agulha de cima para baixo, certo? E vou pular 2 carreirinhas para baixo e saio bem no meio dessa parte de cima, certo? Então, quando eu puxo, olha só, eu vou arrumar aqui certinho. Eu fiz aqui o acabamento da primeira parte do T, a linha do T. E quando eu coloco essa parte de baixo para cima, ele forma o T. Então, para finalizar nosso T, bem no meio dessa linha que eu fiz lá em cima, é a primeira faixa do T, eu passo a agulha de cima para baixo e levo ela saindo lá no ponto onde eu entrei. E quando eu puxo, ele forma esse T, olha só, fica um formato de T. Então, aqui é só arrumar para ficar certinho. E para fazer o acabamento com os 2 fios que eu saí aqui, tá no mesmo ponto, eu vou dar 2 nozinhos, corto o excesso e levo esse nozinho para dentro da peça. Empurro e puxo. Quando eu puxo, o nozinho fica para dentro e o focinho ficará assim finalizado. Então, você só vai arrumar para ficar certinho e ele ficará assim. Com os bordados finalizados, já posso seguir trabalhando a minha próxima parte. Com o fio na cor marrom, eu vou começar fazendo o anel mágico e vou dar início à perninha.
Então, a primeira carreira da perninha, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu fiz o anel mágico e agora eu vou colocar 6 pontos baixos dentro dele. Finalizei os 6 pontos, já posso fechar o anel mágico, coloco esse fio para trás e depois já dou o acabamento nele, tá bom? Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Então, a carreira 2, eu começo pegando o primeiro ponto da carreira anterior, e nesse ponto eu vou colocar 2 pontos baixos, formando um aumento de ponto baixo. Então, eu fiz um ponto, vou colocar mais um, e vou marcar com o marcador de carreira para não perder o início nem o fim da sua carreira, tá certo? E agora, na carreira 2, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer um aumento e vou seguir trabalhando essa sequência até o final da minha carreira. Ao final da minha carreira 2, eu fico com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já fiz o acabamento aqui do anel mágico, e agora eu já posso fazer um ponto baixo, coloco o marcador para poder continuar trabalhando a minha próxima carreira. Agora, na carreira 3, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 3, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 4. Nessa carreira, eu vou trabalhar apenas uma carreira de ponto baixo. Então, para cada pontinho de base, eu faço um ponto baixo e vou seguir trabalhando até chegar no marcador. Na carreira número 4, eu também vou ter 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente. E agora, na carreira 5, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Então, eu vou seguir trabalhando até chegar no marcador essa sequência por 6 vezes. Um ponto baixo e uma diminuição. Ao final da carreira 5, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador. No próximo ponto, eu passo a minha agulha, puxo a laçada, deixo 2 na agulha e já posso cortar o meu fio para fazer a troca de cor. Então, agora vamos trocar para a cor bege. Eu vou pegar o meu fio e vou dar nozinho unindo o fio marrom com o fio bege e dessa forma eu consigo fazer a minha troca de cor. Dei 2 nozinhos. E agora, quando eu puxo, finalizando o meu ponto, ele já vem com a troca de cor feita. Esse fio aqui, que foi o fio que deixamos para fazer o nozinho, você pode colocar para dentro da peça ou pode cortar, que dá super certo, tá bom? Então, paramos já a carreira 5, agora vamos iniciar a carreira 6, já com a nossa troca de cor. Na carreira 6, eu vou trabalhar apenas uma carreira de ponto sobre ponto. Então, é só seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Então, na carreira 6, eu também vou ter 12 pontos baixos. Agora, finalizei a minha carreira, faço um ponto baixo, coloco o marcador para iniciar a minha próxima carreira. E na carreira 7, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou repetir esse processo por 2 vezes e ao final da minha carreira 7 eu vou ficar com 10 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final da nossa carreira, eu fico com 10 pontos. Cheguei no marcador, minha carreira está finalizada. Finalizei a minha carreira e olha só como ficou. Eu já posso tirar esse marcador para iniciar a próxima. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, da carreira 8 até a carreira 10, eu vou subir 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, em cada carreira, eu vou ter 10 pontos baixos. E é só seguir trabalhando ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou começar a dar altura à perninha. Então, é só seguir trabalhando por 3 carreiras, sem aumento e sem diminuição. Finalizei as 3 carreiras e olha só como ficou. Agora, eu solto um pouquinho esse fio, tá? E já posso colocar enchimento aqui na perninha. Eu vou pegar uma quantidade menor, porque a perninha é muito pequenininha.
Então, você vai colocando aos poucos, tá bom? Então, você pode utilizar o cabo da agulha para empurrar esse enchimento aqui para dentro, tá? E você foca esse enchimento para a parte marrom, que é a parte do pezinho, tá? Então, essa parte bege, você não precisa colocar tanto enchimento, tá bom? Então, você vai colocando o enchimento, viu que está certinho, já está preenchido, não abriu os pontos, você já pode fechar a perninha. Então, eu venho com a agulha novamente na alcinha. E agora, para fechar a perninha, eu vou dobrar a minha perna, vou passar a minha agulha no ponto da frente e no ponto de trás e faço um ponto baixo. Então, vou fazer no próximo, passo o ponto da frente, no ponto de trás e faço um ponto baixo. Fecho a perna por completo e para finalizar, eu faço um ponto baixíssimo no mesmo ponto onde eu finalizei, tá? No meu último ponto. Corto o meu fio e puxo a laçadinha para cima e dessa forma vai dar um nozinho aqui na ponta, tá? Então, esse fio longo você vai deixar para poder fazer a costura, certo? E a perninha ficará dessa forma. Você vai precisar fazer duas da mesma forma. Agora, vamos iniciar o bracinho. Vou começar utilizando o fio marrom, tá? E vou fazer o anel mágico. Agora, depois de anel mágico finalizado, eu vou começar a trabalhar a minha primeira carreira. Na primeira carreira, eu vou trabalhar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu vou seguir fazendo ponto dentro desse anel mágico até completar 6 pontinhos. Finalizei os meus 6 pontos, já posso fechar o anel mágico e colocar esse fio para a parte de trás, tá bom? Então, essa é a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, eu vou começar trabalhando, pegando o primeiro ponto da carreira anterior, faço um ponto baixo, faço mais um ponto baixo no mesmo pontinho de base, formando um aumento, tá? Coloco o marcador de carreira para poder marcar o início e fim, tá? Da nossas carreiras, dessa forma. E agora a carreira 2, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. Então, eu sigo trabalhando até chegar no marcador e finalizo a minha carreira com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já fiz o acabamento aqui na parte de trás do anel mágico. Agora eu faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora na carreira 3 eu vou trabalhar apenas uma carreira de ponto sobre ponto. Então eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base e ao final da minha carreira 3 eu vou ter 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 4. Nessa carreira eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final da minha carreira 4 eu vou ficar com 10 pontos e eu vou repetir esse processo por 2 vezes. 4 pontos baixos e uma diminuição. Cheguei no marcador, eu finalizo a minha carreira. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, passo o meu ponto no próximo ponto de base, puxo o meu fio e vou deixar duas na agulha e já posso fazer a minha troca de cor para a cor bege. Vou fazer da mesma forma, então eu levo o meu fio marrom de encontro ao fio bege e vou dar 2 nozinhos bem no pezinho do nosso ponto, dessa forma. E quando eu puxo o meu fio, ele já vem com o fio na próxima cor. Então, o excesso de fio você pode estar cortando ou colocando aqui para dentro do bracinho, que dá super certo, tá bom? Então, agora vamos começar a trabalhar a nossa próxima carreira. Então, finalizamos a carreira 4 e agora vamos fazer a carreira 5. Da carreira 5 até a carreira 9, eu vou subir 5 carreiras de ponto baixo. Então, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base por 5 carreiras. Em cada carreira tem 10 pontos, tá bom? Então, aqui, vamos começar a dar altura o bracinho. Eu vou fazer minhas 5 carreiras e volto mostrando a vocês. Finalizei as 5 carreiras de ponto baixo, já posso tirar a agulha da laçada e já posso colocar um enchimento. O bracinho, ele é bem pequenininho, então você vai pegar uma quantidade menor de enchimento e com o auxílio da agulha você vai empurrando esse enchimento, levando ele para dentro do bracinho, tá bom? Então, coloquei o enchimento
Ele ficará dessa forma, olha só. Então, eu volto a agulha para a laçada, dobro o bracinho e vou fechar com ponto baixo. Então, eu pego um pontinho da frente, um pontinho de trás, puxo a laçada e faço um ponto baixo. E dessa forma, eu vou fechando todo o bracinho. Para finalizar, eu faço um ponto baixíssimo no meu último ponto, corto o fio, deixando ele longo para a costura e vou puxar essa laçadinha para cima e aperto. Quando eu puxo essa laçadinha e aperto, ela dá um nozinho e não vai desmanchar mais, tá bom? Então, o bracinho ficará assim finalizado e você vai precisar fazer mais um da mesma forma. Agora, com o fio na cor bege, vamos iniciar a orelha. Então, eu começo trabalhando o anel mágico. Em seguida, dentro dele, eu vou começar a colocar ponto baixo. Então, eu vou fazer no total de 7 pontos baixos dentro do anel mágico. E com os 7 pontos finalizados, eu já posso fechar. Fecho e coloco esse fio para a parte de trás. Agora, eu vou cortar o meu fio e vou soltar esse fio para cima. Com a agulha, eu vou pegar o meu primeiro ponto, as duas alcinhas de trás para frente, dessa forma, e vou puxar esse fio que eu soltei para dentro, certo? Dessa forma, eu tenho a primeira alcinha aqui do nosso ponto. Agora, de baixo para cima, dentro do meu último ponto, eu vou puxar esse fio para dentro. E dessa forma, a gente faz aqui um ponto baixo invisível, né? Um ponto baixo que não é um ponto baixo na verdade, é só um acabamento. Com a ponta do inicial e com a ponta do final, eu vou dar 2 nozinhos e já posso cortar o excesso, certo? Então, a primeira carreira da orelha, eu fiz na cor bege e fiz 7 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, eu vou voltar com o fio New Fast Fine e em qualquer ponto da minha carreira, eu vou passar a minha agulha e vou puxar. Puxei uma laçadinha, faço uma corrente e já posso trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base. Quando eu começo a trabalhar meus pontos baixos, eu já vou dar acabamento na ponta do meu fio, tá? Então, eu vou passando um ponto baixo por cima dele, tá? Até uma quantidade de pontos e depois sigo trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base da nossa carreira anterior, tá? Então, se a minha carreira tinha 7 pontos, eu vou fazer mais 7 pontinhos aqui com fio New Fast Fine, tá bom? Finalizei todos os pontos, pego aqui meu primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio, deixando ele longo para a costura. Puxo para cima e aperto, certo? Esse fio aqui você pode cortar, que ele não vai desmanchar mais, tá bom? E a orelhinha ela ficará assim na parte de trás e assim na parte da frente. Esse fio longo você vai deixar para fazer a costura e você vai repetir esse processo por mais uma vez. Com todas as partes finalizadas, já podemos começar a montagem. Eu vou começar a montagem pelas orelhas, então com o fio que eu deixei longo para a costura, eu passei aqui na agulha de tapeçaria e vou colocar a orelhinha aqui bem nessa lateral. Então, com aproximadamente 2 dedinhos de distância, eu vou colocar minha orelhinha nessa posição. A costura será feita pegando aqui a primeira carreirinha na cor branca da cabeça. Então, você vai passar a agulha de trás para frente e vai passar pegando 2 pontinhos, tá bom? E vai puxar, certo? Desse jeito, você consegue prender a primeiro ponto. Agora, bem aqui no nosso ponto, onde eu fiz com fio Fast Fine, eu volto com a agulha levando lá para trás. E agora, eu vou dar algumas voltinhas pegando no mesmo ponto, certo? Então, aqui eu procuro onde está localizado o meu ponto, passo a minha agulha de trás para frente novamente e volto pegando o pontinho da orelha, certo? Dessa forma. Então, a orelhinha ela vai ficar assim, nessa posição. Com 2 voltas, você já consegue firmar e ela não vai soltar mais, tá bom? Vou levar a minha agulha para cima, arrumo a orelhinha para ficar certinha. E aqui você já pode dar o acabamento. Você pode dar o acabamento prendendo tanto na parte branca, ou você pode dar várias voltas sobre a cabeça e cortar o excesso que não vai soltar mais, tá bom? Então, a primeira orelhinha ficará assim, finalizada, e ela ficará bem rente à parte branca, tá bom? Então, você vai fazer a outra orelhinha aqui na mesma posição, contando 2 dedinhos e começa a fazer a costura. Fiz a costura da minha segunda orelhinha e olha só que gracinha que ficou
com ela na posição. Agora, vamos fazer a costura dos bracinhos. Eu vou passar meu fio na agulha de tapeçaria e vou começar a costurar o bracinho bem aqui rente à orelhinha, tá? Em linha reta, olha só. Eu centralizo aqui e essa costura será feita na última carreira da cor branca. Então, eu vou segurar um pouquinho a cabeça nessa posição. Com o auxílio do alfinete, eu vou colocar o alfinete para ele não se movimentar enquanto eu costuro, certo? E você centraliza certinho para ficar bem alinhado aqui com a orelha, tá bom? Então, com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer a costura aqui na minha carreira branca e vou passar a agulha por dentro da cabeça e vou puxar, certo? Dessa forma, eu prendi o primeiro ponto. Agora, eu vou prender o segundo ponto, passando a agulha de cima para baixo, dessa forma, e vou puxar. Prendi um lado, prendi o outro. Agora, eu só vou dar pontinhos aqui no meio para poder prender aqui o bracinho. Então, você coloca a agulha de cima para baixo, pega um pontinho do bracinho, um pontinho aqui do corpinho e puxa, tá bom? Finalizei todos os pontos, eu vou passar a minha agulha aqui no meu último ponto, vou puxar novamente e olha só como vai ficar a costura. Ela fica bem rente entre o corpo e a cabeça, tá certo? Mas essa costura é feita na última carreira da cor branca. Agora, eu dou um nozinho de acabamento, levo esse fio para dentro da cabeça, puxo e já posso cortar o meu fio. Cortei o fio, o acabamento já está feito, solto o alfinete e o bracinho ficará assim costurado. Você vai fazer outro bracinho da mesma forma, tá bom? Lembrando de alinhar com as orelhas. Com o segundo bracinho costurado, ele ficará assim, certo? Então, ele fica bem alinhado com as orelhas, tanto de um lado como do outro. Agora, já podemos começar a costurar as perninhas. Eu vou passar a agulha de tapeçaria no fio e a perninha ela vai ser costurada aqui nessa parte de baixo do corpinho. Então, você vai colocar nessa posição. Eu coloquei a ovelhinha aqui para frente, certo? E você vai colocar ela assim. Você puxa esse fiozinho aqui para não marcar. E aqui na minha última carreira, que é a carreira de 4 pontos baixo e um aumento, você vai costurar ela. Então, você vai colocar um alfinete, certo? Para ela ficar nessa posição. Alinho bem. E agora, você vai costurar nessa carreira, tá? Então, você pega, se o fio está saindo da perninha, o primeiro ponto sempre será no corpinho. Então, eu vou passar a agulha no ponto, passo na perninha e vou puxar. Prendi o primeiro ponto, agora eu volto para o corpinho, passo o ponto da perninha e vou puxar. E assim, eu vou pegando todos os pontos. Um ponto do corpinho e um ponto da perninha, tá? Então, olha só. E puxo. Um ponto do corpinho e um ponto da perninha. Vou passar a agulha e puxo, certo? Agora, ficou faltando apenas um pontinho, eu vou passar a minha agulha e vou puxar. Para dar o acabamento, eu vou passar aqui no corpinho, novamente, deixo uma alcinha e passo a agulha por dentro, certo? Então, você prende bem para ficar tudo bem preso e depois faz esse acabamento para não soltar. E a perninha, ela ficará assim, nessa posição. Ela tanto fica sentadinha, como ela fica de pé, certo? Então, ó, para dar o acabamento, eu passo a laçadinha, passo a agulha por dentro dela e já posso levar essa agulha para dentro do corpinho, puxo e já posso cortar o meu fio, tá bom? Então, a costura, ela ficará dessa forma. Corto o excesso e a perninha ficará assim, tá bom? Ela vai ficar com esse aspecto em pezinho e dá para colocar ela sentadinha também nessa posição. Olha só que gracinha que fica ela sentadinha. Então, a outra perninha você vai colocar da mesma forma, certo? E vai costurar na mesma carreira. Então, você coloca ela virada para cima, nessa posição, e coloca a outra perninha aqui do lado, tá? É importante que você costure na mesma carreira para não ter perigo de ficar torto. Então, ó, você coloca a perninha nessa posição, coloca o alfinete e é só costurar.
Você vai fazer a costura da mesma forma da primeira perninha. Finalizei a costura da segunda perninha e olha só que gracinha que ficou. A ovelhinha tanto pode ficar sentadinha nessa posição, porque ela tem esse apoio aqui na parte de baixo, como ela pode ficar de pé, tá bom? Então, para dar o charme a mais na nossa ovelhinha, eu peguei um blushzinho e um pincel e vou fazer a maquiagem dela, tá? Você pode fazer com tinta de tecido também, que dá super certo, porque ele não sai na lavagem. Então, é bem legal essa dica também de fazer maquiagem do amigurumi com tinta de tecido, tá bom? Então, ó, eu vou passando aos pouquinhos em movimentos circulares, tanto aqui de um ladinho como o outro, o blush da nossa ovelhinha. Após colocar o blush, a ovelhinha ficará assim. Agora, para dar um charme ainda mais, eu peguei um pedacinho de fio na cor vermelha, o fio Amigo Love, tá com aproximadamente 20 e 30 centímetros. Passei aqui entre o corpinho e a cabeça, dei um nozinho e agora vou fazer um lacinho. Então, ó, pego uma pontinha, dou a volta e puxo, certo? Fiz um lacinho, agora é só ir puxando as pontinhas para esse lacinho ficar menorzinho aqui na frente, tá bom? Então, vou arrumando dessa forma, aperto bem. E agora, com esse excesso de fio, você já pode cortar as pontinhas, tá? E eu tenho um truque muito legal para esse nozinho não soltar, esse lacinho não desfazer. Então, olha só, preste bem atenção. Eu cortei aqui as pontinhas. O lacinho ficará dessa forma e para ele não desmanchar, olha só que legal. Eu vou pegar uma cola instantânea e uma agulha que você não usa mais. Vou passar um pinguinho de cola aqui na ponta da minha agulha, com muito cuidado para não cair no amigurumi, tá? E essa pontinha de cola você vai colocar bem aqui no nozinho, certo? Por que não colocar direto da cola, né, no frasquinho da cola, no lacinho? Para não borrar e não espalhar a cola. Então, você precisa de algo mais fininho para poder colocar a cola aqui no nozinho, tá? Então, você vai colocando os pinguinhos de cola, espera secar e quando secar esse nozinho não vai mais desmanchar, né? Esse lacinho não vai mais desmanchar. E depois de lacinho feito, ele ficará assim. Olha só que gracinha. Então, você espera secar para depois finalizar a sua peça. Depois de montagem feita, a nossa ovelhinha ficará assim finalizada. Gostou da aula de hoje? Deixa um comentário bem legal aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal Linhas Corrente para não perder nenhuma aula que está por vir. A receita completa da ovelhinha já está disponível no site Linhas Corrente. O dever de casa bem importante para você. Quando fizer sua ovelhinha, não esquece de marcar o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Corrente lá no Instagram, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, hein? Fiquem todos com Deus. Um cheiro bem grande e até a próxima aula!